Algumas lendas nunca foram escritas. Elas sobrevivem apenas no vento que corta a mata fechada, nos ossos enterrados sob o musgo e nos pesadelos daqueles que ousaram cruzar a linha entre o mundo dos homens e o dos antigos. Essa é a história de uma dessas lendas. Em julho de 1974, 3 amigos, Roberto, Elias e Mauro, partiram em uma expedição no coração da floresta da Serra do Roncador, no interior do Mato Grosso. Eram jovens exploradores urbanos, apaixonados por trilhas, fotografia e por histórias esquecidas. Mas nada os preparou para o que encontrariam naquela mata. Roberto era o mais velho, com 29 anos. Fotógrafo profissional, tinha um fascínio por culturas indígenas extintas e símbolos antigos. Elias, 26, era geólogo, prático e racional, sempre com um caderno de anotações nas mãos. E Mauro, o mais novo, tinha 24. Era entusiasta de rádio e comunicação. Levava consigo sempre um pequeno gravador portátil e uma câmera Super 8. A expedição começou bem. Eles haviam conseguido mapas antigos com um guia local, que os alertou sobre uma região ao norte da serra chamada por alguns de a terra onde o silêncio anda. Um nome estranho, mas que os 3, claro, acharam exagerado. Pura superstição, pensaram. Seguindo os mapas, adentraram a floresta por uma trilha pouco usada. Depois de 2 dias caminhando, já não havia mais sinais de civilização. O mato estava cada vez mais fechado e o ar mais denso. Na manhã do 3º dia, encontraram as ruínas de uma antiga aldeia. Havia pedras talhadas com símbolos desconhecidos, pequenos totens de madeira apodrecida e uma construção de pedras circulares coberta por musgo e raízes. Parecia um templo. No centro, encontraram uma estátua. Um ser alto, com pernas de animal, olhos vazados e garras longas. No pedestal, uma inscrição em tupi antigo que Roberto tentou traduzir. Aquele que guarda o limiar. Aquele que não dorme. Elias brincou. Pronto, achamos o guardião do inferno. Vamos tirar uma foto com ele. Eles riram, mas o vento soprou forte naquele instante. Nenhum dos 3 notou que no alto das árvores, olhos os observavam. Naquela noite, o clima mudou. O céu ficou vermelho ao entardecer, e um cheiro estranho, de ferro, podre e fumaça, invadiu o acampamento. Mauro comentou: parece que alguém queimou carne há dias aqui. Pouco depois da meia-noite, Elias ouviu passos do lado de fora. Levantou da barraca e não viu nada. Mas seu gravador portátil, que deixará ligado, captou um som de sussurros em uma língua desconhecida. No dia seguinte, Roberto quis retornar às ruínas para registrar mais fotos, mas encontrou o templo diferente. As marcas de musgo pareciam ter se movido. A estátua agora estava com a cabeça inclinada para o lado. Naquela noite, algo passou correndo pelo acampamento. Pesado, grande. As pegadas deixadas no chão tinham 3 dedos. Eles seguiram os rastros por alguns metros, mas eles simplesmente desapareciam. Mauro, agora com medo, insistiu. Acho que deveríamos voltar. Mas Roberto queria ficar. Ele dizia que estavam perto de algo importante. Talvez estejamos documentando um povo antigo que nunca foi catalogado, ele dizia. Mas a floresta tinha outros planos. Naquela noite, Mauro acordou com uma sensação de sufocamento. O ar estava quente, pesado, quase sólido. Do lado de fora, a mata parecia viva. As folhas não se moviam com o vento, mas pulsavam, como se respirassem. Ao sair da barraca, ele viu uma figura entre as árvores. Era alta, esguia, coberta por uma espécie de manto de cipós e lama. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam como brasas apagadas. Mas o mais aterrador era o som. Um lamento contínuo, baixo, profundo, que vibrava no peito, como se não viesse do corpo da criatura, mas da própria floresta. Mauro gritou. E a coisa
Sumiu. Roberto e Elias correram até ele, mas tudo o que encontraram foi o cheiro. Forte, insuportável, como sangue velho. Eles não dormiram mais. Pela manhã, decidiram voltar, mas a trilha havia sumido. A bússola de Elias apontava para o sul, depois para o norte, e começava a rodar. Enquanto tentavam encontrar algum ponto de referência, ouviram um som entre as árvores, algo arranhando madeira, arrastando galhos. Roberto correu até um tronco tombado e apontou a câmera. Por um instante, viu com clareza. A criatura estava ali, de pé, encarando-o a menos de 10 metros. Ela tinha o rosto coberto por uma máscara de osso, e do peito pendiam ossadas pequenas, como de animais ou crianças. As pernas pareciam de cervo, mas torcidas de maneira errada. As mãos tinham dedos longos demais, arrastando no chão. Roberto tentou gritar, mas não conseguiu. E então Elias sumiu. Eles o procuraram por horas. Chamaram, gritaram, dispararam sinalizadores. O único sinal foi o caderno dele, encontrado aos pés da estátua, aberto na última anotação. O som está dentro da minha cabeça. Ele me chamou pelo nome. Disse que eu sou o último. Roberto e Mauro tentaram sair dali, mas não importava o caminho que eles pegavam, eles voltavam sempre para o mesmo lugar até a noite cair. A fogueira que tentaram acender apagava sozinha, como se tivesse vida própria. As sombras pareciam se mover contra a luz. A floresta já não obedecia às regras naturais. Era como se tivessem atravessado para outro lugar, um domínio antigo, onde o tempo não avançava e a sanidade se diluía como fumaça. Mauro já não conseguia mais falar. Os olhos dele estavam fixos em algo que Roberto não podia ver. Ele dizia: "Ele fala comigo. Ele quer que eu veja. Ele quer que eu veja o que fizemos com a terra dele." Foi então que Roberto percebeu. Aquilo não era só uma criatura. Era uma entidade, um espírito ancestral, um guardião, um juiz, um remanescente de um tempo em que os homens não ousavam cortar as árvores mais antigas. Aquela floresta era um templo vivo, e eles haviam profanado o altar. Na manhã seguinte, Mauro desapareceu. Roberto o encontrou pendurado entre duas árvores, com olhos arrancados e símbolos cortados no peito. A câmera Super 8 de Mauro ainda estava presa ao pulso, filmando. Roberto fugiu. Não sabe como encontrou o caminho. Ele diz que correu por dias, que dormiu dentro de um buraco, que ouviu a voz de sua mãe chamando por ele entre os galhos. Foi encontrado por um grupo de caçadores, desidratado, delirando, coberto de sangue seco e barro. Nunca mais foi o mesmo. As imagens registradas por Mauro foram analisadas. Algumas estavam corrompidas, outras mostravam flashes, tremores da floresta, vultos ao fundo, símbolos nas árvores que ninguém soube traduzir. Roberto vive hoje sozinho, em uma cabana afastada da cidade. Ele nunca mais colocou os pés em uma floresta, e em algumas noites, diz que ainda escuta a voz, baixa, profunda, como o som do vento passando por dentro de uma ossada antiga. Nem toda floresta é apenas natureza. Algumas são portais, outras, prisões, e em poucas, vive aquilo que não pode morrer. O nome verdadeiro da entidade nunca foi conhecido, mas entre os poucos que ouviram essa história, ela ficou conhecida apenas como o Guardião de Ossos do Ronca. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe o like. No final, tem mais 2 vídeos para você. Deixe também os seus relatos nos comentários para que eles venham a fazer parte do Museu dos Pesadelos. E não se esqueçam, pesadelos podem ser mais reais do que parecem.